Não é de hoje que jogos tentam chamar sua atenção. Seja investindo em um ultra gráfico Ray Tracing bolado, escaneando até o pé das modelos para te entregar uma qualidade tão alta que se você abrir o jogo com seu monitor, ele tem grandes chances de se matar. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Como é que isso aqui é jogável, velho? Ui, a bola do cavalo murcha no inverno. Deveras jogo não, certeza. Olha essa cerveja, moleque. Olha que bizarro. A cerveja literal tem líquido dentro, moleque. E o líquido mexe. O líquido mexe, meu Deus. É GOT, não tem jeito. É GOT. Porque isso que eu tô vendo aqui na minha frente é a história dos videogames. Talvez com espaços necessários para baixar enormemente grandes pra caramba, tipo 175 GB só pra baixar God of War Ragnarok. Mano, isso é mais que o dobro do God de 2018. Tipo, o que será que tem de tão diferente? Não, tem que abrir aqui pra testar, né? É... complexo. Ou no caso dos jogos indies, trazendo alguma mecânica ou forma de jogar nova para poder manter você, um macaquinho com TDAH, entretido com a banana deles. Até porque se eles não inovarem, eles não vendem. E é justamente por essa inovação quase que obrigatória que os jogos indie hoje em dia estão influenciando o universo dos games como nunca antes. Diamantes são pedaços de carvão que lidaram bem com a pressão. Monark, criador do Blox Fruits. Paçoca. E quando existe um jogo com uma mecânica tão boa e tão bem feita que tudo que é jogo que utiliza aquilo como molde dá certo, se é criado um gênero. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Um jogo que trouxe uma estrutura de gameplay tão boa de se jogar que muitos não sabem nem que essa estrutura tá se repetindo em muitos jogos da atualidade. E não são os Lethal Likes. Pô, não pode nem aparecer nada de fundo que a galera já acha que é isso, né? Nem parece que viu a thumb. Hoje vamos falar dos porteiros likes. Em um vídeo de 5 anos atrás do Todinho, intitulado como O Problema dos Jogos de Terror, ele fala que os jogos de terror ultimamente andam sendo tudo a mesma coisa, todos seguindo a mesma estrutura de Alone in the Dark, um jogo de terror lançado em 92. Mas que na prática são a mesma merda de sempre. Coletar cartinhas estrategicamente colocadas em cima das mesas para descobrir a história, abrir portas, abrir cadeados com senhas para abrir portas, ligar disjuntores para abrir portas, ligar geradores para abrir portas, encontrar chaves para abrir portas, encontrar maçanetas para abrir portas, encontrar fusíveis para abrir portas, encontrar combustível para colocar em geradores para abrir portas e fugir de monstrinhos com perseguições scriptadas até você encontrar a próxima porta. E pronto, ele basicamente em poucas palavras e muitas portas resumiu quase todo o cenário de jogo de terror que existe atualmente e quase todos Resident Evil de uma vez. Muitos jogos antigos como o próprio Alone in the Dark ou Silent Hill bebiam muito da fonte dos adventure games clássicos estilo point and click que já utilizavam esse sistema como base de gameplay, com puzzles de ache um item X para usar no lugar Y, para só então poder avançar. Porém, essa estrutura se encaixou muito, mas muito bem no survival horror, levando a indústria de jogos de terror a utilizar essa base como molde para a produção de diversos jogos. E realmente, tá, existem poucos jogos de terror que não seguem essa premissa. De cabeça eu posso lembrar talvez de Darkwood, um survival horror com mapa gerado proceduralmente, focando mais na sobrevivência do que qualquer outra coisa em si. Fearhunger, com uma mistura de RPG tático com elementos aleatórios brutais. E Iron Lung, um jogo de terror claustrofóbico em um submarino com progressão baseada em improvisação. Calma lá, paizão. E se eu te dissesse que atualmente existe um molde de jogos como esse do Chaves e Portas, porém muito mais simples, se baseando em algo corriqueiro como definir se alguém entra e sai de algum lugar baseado em certos requisitos, quase como um porteiro. Porteiros hoje em dia são só mais uma profissão qualquer, só mais um CLTzão que vai consumir todo o seu ser. Todavia, porteiros possuem um poder muito grande. Pode parecer que eu tô sacaneando, mas desde os primórdios a profissão já tinha uma importância enorme. Tendo como sua função primordial controlar quem entra e sai de espaços importantes, porteiros sempre tiveram esse papel de filtro entre o público e o privado. Na Roma Antiga, os ostiari, escravos ou libertos, vigiavam as entradas de vilas patrícias, evitando intrusos e anunciando visitas. Na Idade Média, o porteiro era responsável pela ponte levadiça e portões, decidindo quem podia acessar o interior do castelo. Na Inglaterra medieval, na Torre de Londres, o porteiro tinha a chave literal do reino.
A Torre de Londres era muito mais que uma prisão. Era um palácio real, arsenal, tesouraria e, vitalmente, o local onde as joias da coroa eram guardadas. O porteiro era escolhido a dedo pessoalmente pelo monarca, sendo só os mais leais que recebiam o cargo. O porteiro-chefe era conhecido como guardião das chaves. A chave da torre era um símbolo de soberania nacional. Perdê-la seria como entregar o reino inteiro. E é doido pensar isso porque essa mesma profissão existe até hoje. Porteiro é uma função muito adaptável, foi de vigiar portões e reinos a sistemas de câmeras. Porém, a sua função primordial, a essência de um porteiro, não mudou. A de controlar a entrada e saída de pessoas. Dá pra ver o quão que essa função é importante quando o próprio submundo tem um porteiro. E teve uma pessoa que percebeu essa relevância. Lucas Pope. Lucas Pope é um desenvolvedor independente que em meados dos anos 2000 a 2010 trabalhou em empresas como Naughty Dog e EA. Porém, ele se sentia limitado pela estrutura corporativa e queria criar jogos experimentais e pessoais. Ele chegou a fazer algum desses jogos pessoais até antes mesmo de sair do mundo corporativo, mas foi em 2012 que Lucas Pope, participando da Ludum Dare 23, uma game jam de 48 horas em abril de 2012, que ele criou Republia Times, um jogo minimalista onde você é o editor de um jornal em Repúblia, um país sob regime ditatorial. Todo dia chegam notícias para você em forma de manchetes sobre eventos que acontecem no país e você deve escolher quais publicar e quais censurar baseado nas ordens do governo. Cada decisão afetando seu apoio popular. Seu objetivo inicial era alcançar 20 pontos de apoio popular em 3 dias. Caso você não consiga, eles vão desligar você do seu emprego e vai ser dito que pouco apoio popular na imprensa significa uma nação também com pouco apoio popular e sua família acaba sendo eliminada. O apoio popular que você tem que alcançar vai sempre aumentando, tendo mais metas, e nesse jogo existe basicamente 2 rotas principais. Ou você apoia os rebeldes, estimulando revoltas, publicando manchetes específicas que dão força ao movimento da oposição, ou você é fiel até o fim. Caso você for fiel até o fim, uma hora o governo fala que vai substituir você, porque jornais físicos não dão mais tão certo, e eles vão focar em algo mais digital, e sua família foi eliminada. De novo, apoiando o movimento rebelde, eles vão conseguir derrubar o poder de Repúblia, que vira Demócria. Eles agradecem você, falam que sem os seus esforços não teriam conseguido e que eles precisam de alguém com suas habilidades com o público. Então, te convidam para a sua nova posição, que adivinhem, é a mesma merda. Você faz a mesma coisa que no governo anterior, e assim como no governo anterior, também existe a oposição. E caso você ajude essa oposição, o governo volta a ser Repúblia. Tanto Repúblia quanto Demócrata são 2 ditaduras e ambas ficam ciclando eternamente, o que foi uma crítica do Lucas Pope sobre não ser tão fácil assim acabar com uma ditadura, e eu só não vou falar mais a fundo sobre essa crítica porque Lucas Pope vai criticar isso de novo mais à frente. Aliás, você conseguindo fazer acontecer revolução, mesmo sendo um dos principais responsáveis pelo êxito, sua família acaba não conseguindo ser salva também. Então, não importa a rota ou o final que você consiga, sua família sempre vai acabar sendo morta de alguma forma. E caramba, hein? Tudo isso foi feito em apenas 48 horas. E eu só tô falando desse jogo porque ele é o precursor do jogo em questão que eu quero falar aqui. Depois dessa Game Jam, Lucas Pope queria trabalhar melhor em cima disso, um jogo sobre um trabalho repetitivo com consequências significativas. Foi então que Lucas escolheu a ideia do porteiro, controlar a entrada e saída de pessoas. E em que cenário essa função seria mais relevante e importante, senão como um inspetor de imigração de uma nação autoritária, ditatorial e opressora que acabou de sair de uma guerra. Um país liderado pela censura, toda e qualquer arte deve glorificar o Estado que vive sob decreto da unificação, que eliminou direitos civis em nome da segurança nacional. Esse país é Astóstica, e é nele que é ambientado Papers, Please, um jogo que demoraria em torno de 9 meses para Lucas Pope desenvolver e que saiu em 2013 na Steam. O jogo se passa em 1982, após uma guerra entre Astóstica e seu vizinho Coletia, que chegou ao fim com a divisão da cidade de Grestin em Grestin Leste, de controle de Astóstica, e Grestin Oeste, de Coletia. Com o fim da guerra, foi criado um posto de fronteira para controlar a entrada de pessoas no país, e você, um cidadão comum, foi escolhido para ser um inspetor de imigração em Grestin Leste, a cidade fronteiriça entre os 2 países. Seu trabalho é simples: analisar documentos e decidir quem pode ou não entrar, baseado no que o governo te entrega todos os dias. Durante os dias, há uma progressão constante de documentos requeridos pelo Estado. Nos primeiros 3 dias, você só precisa conferir o passaporte,
já que inicialmente Astóstica abre só para seus cidadãos e depois estrangeiros. De 4 dias em diante, cada dia ou grupo de dias vai adicionando novas regras, exigências e documentos a partir do que vai acontecendo no jogo. Documentos como cartão de entrada que estrangeiros vão precisar, autorização de trabalho, permissão de viagem, ID suplementar, cartão de vacinação e etc. Vai chegar um momento que vai ter tanto documento para você olhar que sua mesa vai ficar cheia de papel. Por isso, o nome Papers, Please, que traduzindo seria algo como documentos, por favor? Papers, Please não é só um nome que coube bem, como também explica toda a política oficial dentro do jogo. Como você viu, todo cidadão deve carregar múltiplos documentos, e se falta um, só tem 3 caminhos possíveis: deportação, prisão, ou você deixa ela entrar e toma uma advertência. Essas advertências inicialmente são só um aviso, mas a partir do 3º em diante começa a ser descontada do seu salário. E qual a importância do seu salário? Todo final do dia você tem que gerenciar os recursos da sua família. Sim, você tem uma família, para ser mais exato, sua esposa, filho, sogra e tio. Nessa tela você vê quem da família está doente, com fome ou com frio, quanto dinheiro você ganhou no dia, quantas advertências / multas e se quer pagar por comida, aquecimento ou remédio. Essa parte do aquecimento não é algo que normalmente temos aqui no Brasil, porque vivemos em um país tropical, ou seja, aqui é quentinho por natureza, mas Astóstica, não sei se deu para reparar, mas ela é totalmente inspirada na União Soviética nos tempos da Guerra Fria. Isto é, se Astóstica existisse na vida real, ela estaria situada no leste europeu. Em outras palavras, é frio pra um cacete. Tomar banho nesse frio? De qualquer forma, essa tela todo final do dia mostra que mesmo fazendo parte desse governo autoritário, reforça que você é um cidadão comum que tem que sustentar sua família, e caso sua família morrer, você não pode mais continuar trabalhando como inspetor, já que sua família inteira se foi. O Ministério do Trabalho se concentra no crescimento futuro de Astóstica. Espera-se que os trabalhadores sustentem famílias com saúde abundante. Seu cargo será ocupado por alguém mais adequado. Glória a Astóstica. E o jogo acaba. Então não é uma opção muito legal deixar seus familiares irem de Vasco. E a melhor forma de você não deixar isso acontecer é trabalhando bem. A cada inspeção bem feita, você ganha 5 créditos. Tem outras formas de você conseguir dinheiro, mas a principal é essa. E tirando esse final que toda sua família morre por negligência sua, existem mais outros 19 finais. Mas eu vou resumir apenas 2 para vocês, que são os principais, pelo menos ao meu ver. Antes de falar dos finais, eu tenho que falar sobre a EZIC. Dentro do universo de Papers, Please, existe uma organização secreta rebelde que tenta derrubar o governo opressivo de Astóstica. Eles agem nas sombras, recrutando civis, incluindo você, para sabotar o regime. Inicialmente, ela aparece para você de forma sutil e misteriosa a partir de documentos ou através de mensageiros, mas com o tempo a tensão vai aumentando, porque você tem que decidir se ajuda ou não a EZIC, que é justamente o que difere entre os 2 finais. Se você decidir ajudar o movimento rebelde, repassando informações, entregando desinformação para outros oficiais, deixando pessoas específicas entrarem no país mesmo com documentação errada e até mesmo ajudando a matar certas pessoas, uma hora o EZIC vai conseguir derrubar o governo e instaurar um novo regime, reconhecendo você como um herói silencioso da revolução. Porém, a graça é que esse regime pode ser tão opressor quanto útil, o que leva ao questionamento de que a revolução nem sempre traz liberdade. Às vezes, só substitui a tirania por outra. Agora, se você decidir ser fiel ao governo de Astóstica até o fim, ignorando a EZIC, não ajudando a matar ninguém e denunciando toda ação suspeita, no final, as ações do movimento rebelde vão ser frustradas e você promovido a inspetor sênior, sua lealdade sendo reconhecida. Porém, o governo vai continuar sendo opressor, a situação não vai mudar e você vai continuar sendo só mais um peão que pode ser descartado a qualquer momento. A verdade é que não existe um final exatamente bom em Papers, Please. Todos os finais são meio miseráveis e amargos, até mesmo os finais bons, entre aspas. Porque não existe vitória plena, só sobrevivência, sacrifício ou ilusão de escolha. O jogo inteiro é uma crítica à burocracia, opressão e ao ciclo vicioso de poder, mostrando pra você que não tem lado bom nisso tudo. E eu não tô aqui pra falar o quão profundo é esse jogo, até porque existem muitos vídeos que fazem isso muito bem, e o meu ponto não é esse. Eu trouxe Papers, Please aqui porque foi ele que justamente trouxe a mecânica do porteiro-like como estrutura principal do jogo. Tanto que pra mim, o termo porteiro-like pode ser facilmente substituído por Papers-like. Então, quando olhamos jogos conhecidos como Souls-like, por exemplo, é um jogo com estilo de Dark Souls, ou o Metroidvania-like, que são jogos com estilo de jogo de uma mistura de Metroid e Castlevania. Geralmente, o gênero nasce de um jogo que possui algo tão único que quando outros jogos fazem algo com aquela mecânica, são reconhecidos como jogos parecidos com aquele. É tipo falar que canais de opinião são Digo-like, ou antes do Digo crescer no YouTube e antes
antes da hashtag não somos cópia, falavam que todo canal de opinião era cópia do Golart, ou Golart like. Foi um exemplo bem lixoso, mas é só pra ficar bem claro a ideia na cabeça de vocês. E eu acho que o Papers Like, a forma de jogar baseada em deixar ou não pessoas entrarem por conta de certos requisitos, é simplesmente inovadora pra um caramba. Todo e qualquer jogo que utiliza ele como mecânica principal já se torna muito único. E existem vários jogos que já fazem isso. A gente tem de exemplo That's Not My Neighbor. That's Not My Neighbor é um jogo de horror em 2D, onde você é literal um porteiro de um prédio em 1955, que foi contratado pela DDD, Departamento de Detecção de Doppelgangers. E sua função primordial é impedir que doppelgangers entrem no prédio. A palavra doppelganger vem do alemão Doppel, que significa duplo, e Ganger, que significa aquele que caminha. Ou seja, o termo completo significaria algo como aquele que caminha como você. O termo foi usado pela primeira vez no século XVIII por escritores e filósofos alemães dentro do movimento romântico e gótico, que explorava temas como o eu sombrio, identidade dividida, destino e sobrenatural. Mais especificamente, o termo apareceu na obra Sieben Käs, de Ian Poe, onde conta a história de Sieben Käs, um professor e filósofo melancólico que está cansado da sua vida e que tem vontade de morrer e acabar com ela, mas ele não tem coragem. Então, para escapar da sua própria existência, ele cria um doppelganger, um duplo seu chamado Vibgeber, uma espécie de alter ego ou avatar, que Sieben Käs usa para encarnar seus desejos, medos e conflitos internos. A verdade é que a ideia do doppelganger sempre existiu, seja na mitologia nórdica com Varduger, que seria um espírito que aparecia no seu lugar antes mesmo de você chegar, tipo, alguém ouvia sua voz, ouvia você antes de você realmente aparecer. Ai, que medo! Inclusive, a própria obra de Sieben Käs, do professor, pode ser até uma inspiração direta ao sucesso do cinema Clube da Luta, onde o protagonista, que não sabemos nenhum nome, frustrado com a vida, entediado e sufocado pelo sistema capitalista e consumista, conhece um cara chamado Tyler Durden, um cara carismático, livre, agressivo e totalmente o oposto dele. E é aí que vem o momento spoiler. Então, caso você não tenha visto o filme e queira ver, vai ver, tá? Porque é simplesmente uma obra de arte, e depois você volta. Ou você pula pra esse momento aí. Mas mais pro final do filme, você descobre que Tyler Durden, o protagonista apático e cansado, sempre foram a mesma pessoa. Tyler Durden era a personificação de tudo que o personagem queria ser, mas não tinha coragem. Uma espécie de doppelganger psicológico. Enfim, voltando pro que importa, doppelgangers nesse jogo são criaturas que vão se disfarçar de algum morador, simulando a aparência dele com a intenção de entrar no prédio e matar a galera. E a sua função é identificar eles a partir de anomalias no corpo da pessoa ou pelos documentos e falas do personagem. Então tem que prestar atenção. O jogo tem suas peculiaridades, mas é literal o porteiro-like que eu citei. Mas existem jogos que essa estrutura não fica tão clara, mas se você reparar bem, ela tá ali, como no caso de No I'm Not Human. Após um evento apocalíptico em que o sol se tornou insuportável, as pessoas só podem sair de noite, já que sair de manhã é quase morte certa por conta da radiação solar extrema. No entanto, durante a noite, existem os visitantes, seres vindos do subsolo que imitam humanos perfeitamente, mas matam ao entrar em casas alheias. A mecânica desse jogo é bem simples e dinâmica. Durante a noite, pessoas irão bater na sua porta e você vai decidir entre deixá-las entrarem na sua casa ou não. E durante o dia, seu objetivo é testar essas pessoas para conferir se são ou não visitantes. Todo dia de manhã, passa na televisão um jornal, onde são divulgados novos sintomas de visitantes e formas de identificar eles. E durante o dia, você tem essas barras de energia e pode conversar com as pessoas que você deixou entrar na sua casa durante a noite e por 1 de energia pode testar alguma coisa delas. A questão aqui é que as formas de identificar um visitante são muito ambíguas. Características como dentes perfeitos, olhos vermelhos, unhas sujas, axilas sem pelos, são tudo coisas que facilmente um humano pode ter. Então identificar os visitantes na sua casa é uma tarefa árdua. O jogo em si está em beta ainda, vai lançar em breve agora, porém mesmo no beta ele já possui elementos muito bons e uma narrativa que está sendo construída de uma forma muito interessante, mas o foco aqui é justamente a parte Papers Like dele.
quando jogamos ele nem pensamos em jogos como Papers, Please, justamente por ambos serem muito diferentes. Um é 2D com pixel art, enquanto o outro é 3D com gráfico totalmente diferente. No I'm Not Human é todo construído em cima da ideia de deixar ou não alguém entrar na sua casa, e o que seria isso se não uma espécie de porteiro? A única diferença aqui é que os requisitos não são mais os documentos como cartão de entrada ou passaportes, e sim se cabe para você ter mais alguém na sua casa, visto que de manhã você tem que testar todo mundo, e além de ser muitos aspectos que você deve averiguar, você tem poucas energias para gastar. Aí você deve estar se perguntando, por que eu deveria deixar alguém entrar para início de conversa? Não bastaria só ficar na minha, dentro da minha casa com mais ninguém? Na verdade não. Existem visitantes que são cabulosíssimos. Eles não vão tentar fingir que são humanos e vão literal bater na sua porta e perguntar se você tá sozinho. E se você realmente estiver sozinho, não vai adiantar mentir, ele vai entrar e vai te matar. Além de que só deixar uma pessoa também não é uma boa escolha, já que existe uma agência governamental chamada FEMA, que tem a função de retirar pessoas expostas sobre radiação solar, conduzir expedições médicas e psicológicas e possivelmente está estudando os visitantes. Essa agência de vez em quando vai bater na sua porta para recolher pessoas para estudo, então é sempre bom manter umas 4 pessoas na sua casa para você poder permanecer seguro. O jogo em si tem outras mecânicas bem da hora, como você poder olhar pelas janelas e ver o mundo se transformando à medida que os dias vão passando. A questão é, essa forma de jogar o porteiro-like é extremamente adaptável. É uma mecânica bem simples. Basta colocar ela como centro de gameplay e ir adicionando lore e outras mecânicas secundárias para trazer profundidade ao seu mundo. Esses jogos que eu citei são só alguns, existem diversos outros jogos com a mesma pegada, só mudando coisinha ou outra. Seja você ser um inspetor do último bloqueio de refugiados em um mundo de apocalipse zumbi, identificando com scanners, luz UV, termômetro e afins a contaminação, sendo talvez um segurança que permite ou não a entrada de pessoas em festas, pubs e baladas, ou como porteiro de uma espécie de fundação SCP. Todos eles têm a mesma pegada de Papers-like, mesmo sendo totalmente um diferente do outro. A única semelhança talvez que exista entre eles é que todos venderam bem, ou vão vender, como no caso de No I'm Not Human, que mesmo não lançando ainda, já é um sucesso. Existem jogos também que não têm essa forma de jogar como mecânica principal, mas mesmo sendo utilizado como uma mecânica secundária, ainda assim continua sendo muito divertido. Um exemplo é Look Outside, um jogo que lançou esse ano e é basicamente um survival horror com elementos de RPG, onde você assume o papel de Sam, um homem solitário confinado em seu apartamento. Nesse universo, um evento cósmico chamado O Visitante altera as pessoas que olham para o mundo exterior, as transformando em monstros grotescos. O seu objetivo é sobreviver por 15 dias até que o fenômeno termine. Você pode sair pelo seu prédio, explorar e ir atrás de itens, comida e coisas necessárias para sua sobrevivência, mas quando você passa um tempo dentro do seu apartamento, pessoas e criaturas podem bater na sua porta, decidindo você se abre ou não a partir do diálogo que tem com elas e do que você consegue ver pelo olho mágico. E sinceramente, pelo menos pra mim, essa é uma das partes mais bacanas do jogo. Mas por que esse estilo de jogo pega tão bem? Por que é tão bom ser porteiro? Primeiramente, acho que um dos motivos é que o gênero porteiro-like beira a um CLT-like. Que mundice de nome, mano. Eu sou um verme. CLT-like normalmente são jogos de simuladores, onde eles simulam um emprego da vida real. Seja trabalhar administrando um supermercado ou ser dono de uma espécie de lan house. A verdade é que esses jogos dão certo porque o indivíduo homo sapiens gosta de trabalhar, só que ele gosta de trabalhar sem realmente trabalhar. Isso faz sentido? Quando temos um trabalho, só que dentro de um jogo, ele tira toda a obrigatoriedade e burocracia que se tem em um trabalho e todas as outras partes chatas como aturar colega de trabalho ou gerente enchendo teu saco, e tudo vira só uma ferramenta de lazer. Além de que o CLT faz tão parte da vida de todo mundo que até sua avó conseguiria jogar qualquer um desses simuladores. A diferença entre os dois gêneros é que o porteiro-like tem que obrigatoriamente ter como função a de um porteiro, não a de qualquer outro emprego. E também que normalmente ele tem muito mais lore e é um universo muito mais profundo que só lotar estantes com farinha de trigo. É só você notar os personagens. Dentro de Papers, Please a gente tem o Jorge Costava, um contrabandista que recorrentemente tenta entrar em Astótica. Ele é carismático, burro e totalmente sem noção, se tornando um dos personagens mais amados do jogo. Você até ganha uma conquista se deixar entrar no país. Ou o palhaço de That's Not My Neighbor, um
personagem misterioso e macabro que não quer exatamente entrar no prédio. Inclusive dentro do modo Nightmare de That's Not My Neighbor, se você chamar o DDD pro palhaço, surge essa cena que virou uma das mais icônicas e assustadoras do jogo. Ou talvez em No I'm Not Human, que cada personagem que aparece na sua porta tem sua própria história e um motivo do porquê ele tá ali, tipo essa mulher que carrega seu namorado morto, essas duas gêmeas que uma tem depressão, ou esse cara alto pra caramba, bem esquisito, mas que é gente boa até. E olha que eu citei só 2 personagens e vários outros por cima, e já tem mais personalidade que qualquer um desses NPCs aí. Só tem uma coisa que tem mais personalidade que os personagens de Porteiro Like, que é quem comenta Sabão Macaco nos vídeos. O segundo motivo é que facilmente dá pra adaptar o Papers Like pra um jogo de streamer. Claro que qualquer jogo pode ser considerado jogo de streamer, até porque eles gravam tudo, mas em jogo de streamer eu quero dizer esses jogos extremamente repetitivos como Buckshot Roulette, Uno, 21 do Reset, jogos que se você entrar na live do cara às 2 da tarde e voltar à noite e ele ainda estiver fazendo live jogando o mesmo jogo, você não vai ter perdido nada de importante. O que seria diferente se você visse um cara jogando Mouthwashing, que é um jogo com a história bem linear. Impressionante. E para transformar Papers, Please em um jogo de streamer ou qualquer um dos outros jogos que eu citei aqui, basta fazer um modo infinito. Pronto, você vai ficar vendo documento e papelzinho infinitamente, até ter uma hora que vai ficar tão complexo que você vai perder. Aí é só reiniciar. E basta fazer isso por umas 12 horas por dia em live no TikTok, que você tira aí seus 200 por semana. Hihi, levei vantagem. De qualquer forma, eu acho que essa estrutura de jogar é uma das melhores para você adicionar como base de um jogo seu. E se você souber trabalhar bem com essa ideia, seu jogo pode facilmente ser um sucesso. Muitos falam de Lethal Likes ou de outros gêneros, mas até hoje acho que ninguém teve essa percepção como eu tive com essa mecânica de jogo. No final, a moral que fica é que se seu pai ou mãe for porteiro ou porteira, eles são fodões. Enfim, esse foi o vídeo. Sinceramente, eu acredito que poderia ter feito o roteiro de uma forma muito melhor, ter explicado de uma forma mais coerente o meu ponto, que é sobre como essa estrutura do Porteiro Like é bom, tá ligado? Mas fazia tanto tempo que o roteiro tava pronto que eu simplesmente não consegui alterar nada. Inclusive, 2 meses sem vídeo. Não é exatamente uma frequência tão boa. Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas. A primeira delas foi que eu viajei. Eu até cheguei a avisar na comunidade, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Eu acabei viajando de novo, teve visita na minha casa, tive uns problemas familiares bem complexos que me deixou pra baixo de verdade. Mas o pior mesmo foi o bloqueio criativo lascado que não me deixou produzir quase nada. E eu falo quase nada porque nesse meu tempo eu fiz algumas participações em vídeos aqui e ali. Criei um canal secundário e postei 2 vídeos. Tá praticamente pau a pau os 2 canais, então fica de olho no canal secundário porque mesmo focando nesse aqui, com certeza vai sair uma coisa ou outra lá. E falando em vídeo, o último vídeo foi muito, mas muito mais do que eu tava esperando pra ele. Graças a ele uma galera veio encher o canal, que ajudou a bater sozinho 3k e monetizar. Sim, estamos ganhando dinheiros agora, o que é mais um estímulo pra eu postar vídeo. E cara, foi surreal, de verdade. Eu nem sei como agradecer vocês. Boas coisas irão vir por aí. Acredito que com tudo mais organizado eu possa produzir mais. Eu até chamei um editor pra me ajudar com esse vídeo, já que ele saiu maior do que o normal, bem mais do que a média aqui do canal. E caso as coisas fiquem muito preocupantes, eu posso contar com ele novamente. Mas de qualquer forma, é isso. Muito obrigado a todos que pediram o vídeo e comentaram. Eu juro que leio quase todos os comentários, então aproveita aí e coloca alguma ideia de vídeo ou um sabão macaco que já tá valendo. Só com isso eu já consigo saber se você gostou ou não. Deixa o like no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço e tchau, tchau. Até daqui umas 2 semanas, quem sabe. Falou! E agora em setembro vai entrar o grosso.